todos me ouvindo? Dei um positivo, disse sim. Obrigada. Então, boa tarde, quase boa noite. A gente vai iniciando, se alguém entrar, acompanha já, né, com a caminhada andando aí, mas acho que é bom a gente iniciar para, né, valorizar quem está aqui e também para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? Então, para quem ainda não me conhece, a Gabi já me conhece muito bem, né? Eu sou Cristiane Budi, então eu sou formada em psicologia, fiz também mestrado em psicologia, com foco nas organizações no trabalho. Então, no meu mestrado, eu fui estudar o assédio moral no trabalho, mas não só, né, o assédio em si, mas eu já estava em busca do que as pessoas tentam fazer para lidar melhor com uma situação de violência, né? Como que algumas pessoas conseguiam enfrentar melhor situações de violência no trabalho do que outras, né? Por que isso acontecia, enfim. Então, eu já estava atrás disso no meu mestrado e no meu doutorado também um pouco frustrada, eu acho que com as descobertas que eu tinha feito no meu mestrado, assim, da parte de gestão de pessoas, de RH, de às vezes não dar um suporte efetivo para as pessoas, né, enfrentarem situações difíceis como a de assédio moral. Eu fui buscar, então, né, práticas e políticas de gestão de pessoas que favorecessem, que contribuíssem para que as pessoas fossem mais felizes no trabalho, né? Então, o meu doutorado foi focado nisso, né, em gestão de pessoas e a construção da felicidade no trabalho. E atualmente sou professora de pós-graduação aqui do curso da Viver Mais Psicologia, né, de psicologia positiva, e também trabalho em outros cursos, enfim, trabalho com alguns treinamentos, consultorias, enfim. Fico bem à disposição caso vocês queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim, acho que a ideia daqui é não só eu ficar falando, mas também vocês poderem trazer exemplos de vocês, fazerem um paralelo com a vida de vocês, né? Então, eu fico bem aberto, qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, eu até agradeço, porque eu acho que o modelo que a gente tem é realmente de grupo de estudo, então a ideia não é que eu fique aqui falando sozinha, dando uma aula, mas que, de fato, vocês possam participar sempre que acharem pertinente, sempre que quiserem contribuir com alguma coisa. Então, basicamente, o nosso tema de hoje é otimismo, né? Então, acho que é um tema bem relevante dentro da psicologia positiva, e em especial, né, no momento que a gente tem vivido, às vezes é difícil a gente conseguir se manter otimista, né, diante da atualidade, né, a pandemia, não sei vocês, mas eu estou basicamente há mais de um ano, né, já trabalhando só em casa, né, a gente aprende a dar aula online, faz grupo de estudo online, tudo online, mas tem o lado bom, mas tem o lado, né, de que a gente sente um pouco falta da interação pessoal. Mas, com certeza, nesse momento é muito importante a gente falar sobre otimismo, né, e como que o otimismo pode contribuir nesse momento, seja para a nossa vida pessoal ou para a nossa vida profissional. Então, no primeiro momento, eu gostaria de pedir para vocês, deixa eu ver se eu estou aqui, pedir para vocês, basicamente, falarem o que vocês entendem por otimismo, já aproveitar e falar o nome de que lugar que vocês estão falando do Brasil. A Gabi eu já sei, mas mesmo assim convido ela para se apresentar para as outras pessoas, enfim. E vocês trazerem um pouquinho o que vocês pensam que é otimismo, enfim. Quem se habilita para falar um pouquinho? Não se preocupem em estar certo ou não estar certo, enfim. É só uma reflexão inicial para a gente entrar um pouquinho na parte de estudos, enfim, o que de fato é otimismo, o que importa, né, para pessoas se dizer mais otimista ou mais pessimista. Será que eu sou sempre otimista, eu nasci otimista, enfim, jogando algumas perguntas para vocês falarem um pouquinho. Vou abrir aqui, então. Ai, que ótimo! Não me deixem sozinha. Eu estava respeitando, que eu sou nova aqui, né? Mas aí ninguém abriu.
Então, eu sou a Duda, estou aqui por causa da Gabi, já quero agradecê-la. Que Ela que fez bom. essa conexão. Eu sou aqui de Floripa, na verdade eu moro em Floripa, né? Sou de Santa Catarina, mas moro em Floripa. E com as minhas palavras, para mim, otimismo é enxergar o copo sempre cheio, mais para cheio do que para vazio, nas situações. E quando ele está bem vazio, tentar encontrar um aprendizado mesmo assim lá no fundinho do copo. Pelo menos é como eu enxergo e me considero assim uma pessoa otimista. Sim, é muito legal essa tua representação, né? Na verdade, a gente usa ela muitas vezes, né? Ela foi uma das primeiras metáforas que se utilizou para falar de otimismo, né? Realmente para perceber como tem pessoas que olham, né, para situações exatamente iguais e percebem elas de maneiras diferentes, né? Será que eu estou olhando só para o que falta ou será que eu estou valorizando o que já tem, né? E aí dentro disso a gente pode citar até alguns autores que vão trabalhar com essa ideia, né? O Aaron Beck e ele fala dessa importância da gente aprender, né, a olhar para outra parte que às vezes a gente não olha, né? Que muitas vezes a gente aprende, né, desde criança, nossa família, né? Quem é que não tem um tio, uma tia, ou uma mãe, uma avó que adora falar de coisa ruim e não consegue observar nada de positivo, né? Não consegue tirar nada de positivo de alguma situação difícil, enfim, é bem interessante esse teu exemplo, porque a gente muitas vezes utiliza ele mesmo como uma forma das pessoas prestarem atenção a partir de uma outra visão, né? Então, eu acho que é um exemplo bem válido e aproveito para falar que adorei teu fundo aí. Empatia, autoconfiança, produtividade. Ai, que legal, tenho vida ali que eu não estava vendo. Bem legal. Ô, Duda, conta pra gente, você é psicóloga? Não, então, eu sou um peixe fora d'água. A minha formação acadêmica é educação física, faz 10 anos que eu sou formada em educação física e sempre trabalhei dentro das empresas. Eu sempre levei ginástica laboral ou eventos de saúde para dentro das empresas. Ai, que Toda a minha legal. jornada. Eu tenho uma empresa que faz isso, né? E há Uhum. 2 anos eu passei por um processo de autoconhecimento que foi baseado na psicologia positiva, né? Quem criou o processo, que é um processo de coaching da UDESC aqui de Floripa. Ai, é com a professora Lídia? Isso, é o TJ. Ai, adoro ela. Uhum. Eu fiz o meu processo com ela, Uhum. e o TJ é todo baseado na psicologia positiva, né? E foi aí que eu conheci. Sim. E foi tão intenso na minha vida que eu fiz uma formação em coaching e comecei a trabalhar com isso. Então, a gente tem uma linha de trabalho primas, eu acho. Aí o que está acontecendo é que eu estou migrando, assim. Eu entendi que o que eu realmente quero é melhorar as relações nas organizações, e não só levar Ai, que exercício. legal. Então, eu Sim, estou nesse mas caminho. Tô... sim, e quando a gente consegue casar as duas coisas, aí é perfeito, né? Porque a gente sabe também o quanto a saúde física impacta no emocional e vice-versa, né? Muito legal. Só que eu sempre fui da prática. A frase que eu mais falei para a Gabi no dia que a gente se conheceu, eu sempre fui da prática. Eu sou muito agitada, tenho dificuldade de leitura, de concentração. Então está sendo um desafio para mim migrar para o lado do estudo mesmo, porque eu sempre fui Uhum. assim. Então, desde que eu fiz a minha formação, eu também demorei para entender que era isso que eu queria, porque a psicologia positiva é muito incrível, então eu não sabia direito o que eu queria um pouco de tudo, e daí quando você quer um pouco de tudo, você não faz nada. Então, eu posso dizer que faz poucos meses que eu entendi que é a questão de relações, que é, Uhum. que é a minha praia, assim, né? Eu tenho uma necessidade de tornar, de que as pessoas se deem bem, só que hoje em dia eu sei respeitá-las, antigamente eu forçava. Então é isso. Daí eu Sim, tô querendo estudar, querendo saber, querendo aprender. uhum. Ai, que legal. Seja muito bem-vinda. E obrigada pela tua participação. Fica à vontade sempre que Obrigada. quiser trazer alguma coisa para esse momento, fica bem à vontade. Tá bom, Gabi, ias obrigada. falar? Vou aproveitar, né? A Duda já citou meu nome aí, a Cris citou meu É, nome, então vamos lá. Só para puxar um pouquinho ali primeiro a fala da Duda, não tem nenhum peixe fora d'água aqui não, viu? A Duda, Cris, para poder até colocar um pouco da história também, a minha e a de vocês, eu conheci a Cris no Lapote, né?
no Laboratório de Psicologia Positiva, nas organizações do trabalho da UFSC. Isso, esqueci de dizer que eu ainda faço parte. Uhum. Pois. E a Duda tem interesse em participar desse laboratório. Então, quando ela me procurou, isso, quando ela me procurou, foi nesse sentido. De o que faz o laboratório, o que a gente pesquisa, como é que funciona. Então, a gente conversou muito a respeito disso. Que, assim, não era somente um grupo de estudo, que a princípio as pessoas têm uma visão de que o laboratório é somente um grupo de estudo, o que não deixa de ser também, mas na pandemia a gente ficou bem limitado, né, com relação a isso. Então, apesar de estar tendo produção, o grupo de estudo, propriamente dito, se perdeu um pouco nesse momento. Está retomando. Então, eu expliquei um pouco para ela de como é que funcionava, a questão dos projetos para serem feitos antes de entrar. Então, tudo isso a gente conversou bastante. E ela está bem interessada aí nessa área acadêmica. Vamos ver se a gente consegue mais uma baby no laboratório. Ai, eu queria. Acredito que vai dar tudo certo. E Duda, procura a Cris também, minha filha. Procura, tá? Uma dica aí que eu tenho para te dar. Procura que ela está sempre à disposição aí também para poder ajudar. Mas, então, né? Não falei, eu sou a Gabi. Estou hoje como mestranda ali na UFSC e membro do laboratório. Então, o estudo da psicologia positiva veio muito forte na minha vida, acredito que de 2 anos para cá. Então, falar de otimismo, hoje a gente até tem, para quem quiser acompanhar, não sei se eu posso falar isso aqui, do laboratório tem o Instagram. A gente postou, tem umas 2 semanas, que eu fiz vários posts sobre o otimismo no laboratório. Então, é verdade, eu tenho uma pesquisadora lá, a Josiele, ela trabalha com o otimismo lá, ela pesquisa muito o otimismo e ela ajudou a fazer uns posts relacionados com dica de livro, algumas referências bem legais, para quem quiser também pesquisar. E eu não vou falar muito de conceitos aqui, né? Eu acho que vão ser apresentados aí. Eu gosto de deixar bem claro para as pessoas quando falam de otimismo, não achar que uma pessoa otimista é aquela que só vê o lado positivo e fim, né? E sim o otimismo. O otimismo realista mesmo, de tipo, tá, tudo bem, tem a situação, um exemplo, a pandemia agora existe e a gente tem que lidar com ela, mas o que é que a gente pode tirar de proveito dessa situação? O que é que a gente está aprendendo? O que é que a gente está tendo acesso? Essa questão das aulas virtuais que você trouxe na estante é um ponto que todo mundo desenvolveu, né? Sim. Assim, alguns porque queriam, outros não, mas aprenderam. A gente aprendeu muito e desenvolveu muito nessa parte. Então, é um exemplo de algo que dá para visualizar nesse momento. Esse é um exemplo muito bom mesmo, assim, porque eu acompanhei um pouco, principalmente, da discussão da UFSC sobre, né, da graduação, né, e agora, né, vamos voltar às aulas online, mas voltar de que jeito e tal, e ficava muito polarizado, às vezes mesmo, nisso, assim, né, ai, não, não dá para parar, né, alguns falavam, não dá para parar, e outros totalmente oposto, não, porque como é que vai ficar a qualidade, não, é impossível e tal, né, mas, assim, se eu olhar para as coisas já com um olhar muito determinista, né, e pensar que assim, não, é impossível, não tem como, não vai dar certo, não sei o quê, como é que as coisas de fato vão evoluir se eu realmente ficar nessa posição, né? E tem o lado de que assim, tá, eu sei que, né, não é talvez a mesma coisa a gente estar fazendo um grupo de estudo online, claro que, né, às vezes dificulta, as pessoas às vezes têm vergonha de falar, de ligar a câmera, enfim, né? Mas assim, e aí vamos escolher então ficar parados e não fazer nada, né? Então é interessante a gente fazer também um paralelo com o otimismo, assim, né? Tipo, eu vou então só procurar a metade vazia do copo e dizer não, não tem como, vai ser horrível, né? Até porque a gente vê assim, a minha sogra, por exemplo, ela é professora de escola básica, né? Ela é professora de laboratório de ciências, né? Daí tu pensa, meu Deus, né? Como é que ela vai fazer o laboratório dela, né? Online, né? E ela falou que é estranho, porque parece que vários alunos têm produzido mais. Ela falou, eu recebo tanta coisa que às vezes eu não dou conta de responder para eles. Ela propõe uma atividade, faz um vídeo, né, manda para eles. E ela diz que ela recebe tantas respostas que ela fica assim, né, surpresa, assim, ela não esperava isso, né? Só que quando a gente para pensar, né, as novas gerações estão muito na tecnologia, né? Então, será que a gente, às vezes, não se apega muito àquilo, né? Que, cresceu a vida toda indo para a escola, aula presencial, escutando o professor, né? Será que não pode ser diferente, né? Será que se eu me colocar como uma pessoa proativa, que vai atrás
que quer aprender, né? Será que eu não vou, de fato, conseguir aprender, né? Eu vejo muito por mim, assim, na minha graduação, eu posso dizer que eu aprendi muito mais indo atrás das coisas, fazendo pesquisa, lendo, do que numa sala de aula, né? Claro que a gente tem professores excepcionais e alguns a gente aprende muito, eles têm muita experiência, enfim, propõem atividades muito boas, indicam textos que são muito bons, mas se eu não me colocar como uma pessoa que quer ir atrás, né, que olha com, né, vou olhar para a metade cheia do copo, né, é muito fácil eu colocar lá, isso aí não depende de mim, veio a pandemia, não posso fazer nada e vai ser tudo uma droga e pronto, né? Então, acho que esse exemplo da Gabi é muito bom para a gente parar e pensar uma coisa prática mesmo, né? De que forma que eu olho para isso, como que eu me coloco como, né, não tem jeito e não tenho o que fazer, e, né, eu olho com aquilo, tá, é temporário, mas assim, temporário até quando? Vamos ficar parado até quando, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, pode olhar para situações de uma forma que, assim, tá, não é o ideal, né? Mas, assim, será que eu não consigo ir atrás das coisas, tentar alguma coisa diferente, ainda que as condições não sejam as ideais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, acho que quase ninguém sabe disso, mas, assim, eu fui fazer uma prova, né? Uma prova online, e aí acabou a luz na minha casa. E eu precisava fazer a aula, né? Eu tinha que dar a aula ali, compartilhando meus slides e tal, e eu estava sem luz em casa. Né? A minha sorte é que estava com o computador carregado, o celular carregado, roteei a internet para o meu computador e dei aula, e foi. Tipo, ninguém nem soube que eu estava sem energia em casa. Mas assim, eu podia olhar para aquilo e dizer, putz, não tem jeito, agora não tem mais o que fazer, né? Não era para mim, não depende de mim, tal, e, né, bola para frente e tal, mas então é muito da gente também, do modo com que a gente olha para as coisas, né? Eu olho como algo determinista, que não tem jeito e que eu não posso fazer nada, ou eu posso, de alguma forma, tentar agir, né? Tentar fazer o melhor possível para aquele momento, né? E é interessante a gente pensar, né? Isso que a Gabi falou é muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa muito que o otimista é só aquela pessoa que pensa positivo, né? Ou seja, tá tudo desabando e a pessoa só olha para o lado positivo. Mas será que é só isso, né? Se eu só olhar para o lado positivo no meio da pandemia, talvez eu saia aí sem máscara, me contamine, né? Não é também assim, né? Então a gente tem que saber também avaliar a situação. Então, não é um otimismo cego, né? Mas é um otimismo mais realista, assim, de a gente conseguir, de fato, olhar para as coisas, analisar situações, mas de uma forma racional, né? Não totalmente racional, tipo, não tem jeito, então não vou fazer nada, enfim, né? E as coisas não vão melhorar, isso não depende de mim. Aí é um olhar muito pessimista também, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com esse otimismo cego, assim, né? Sempre a gente cita a Poliana, provavelmente vocês já ouviram falar, né? De um livro que a Poliana, ela está sempre procurando o lado bom, né? Ela aprendeu com o pai dela que tem que procurar o lado bom das coisas, né? Então ela fazia com o pai dela o jogo do contente, né? Então, independente do que acontecesse, ela buscava o lado bom. É claro que isso é bom até um certo ponto, né? Então eu tenho que, de fato, olhar para as situações, embora todas tenham muitas dificuldades, a gente tem que, né, buscar algo positivo, aprender algo com aquilo. Mas se eu ficar buscando só o lado positivo, eu vou deixar de lado muitas informações que são importantes, né? E às vezes eu posso me dar mal até depois porque eu deixei de observar o contexto inteiro, né? Eu olhei só para o lado bom, mas isso também pode ser um problema, né? Então, não é só quando a gente fala de otimismo, principalmente nos estudos, né, que a gente tem dentro da psicologia positiva, não é só o olhar positivo, mas é também tu saber identificar toda a situação e tal, e tem muito a questão da forma com que você olha para o mundo, né? Então, quando acontece alguma coisa, né, algo que não é bom, alguma situação difícil e tal, como que eu percebo isso? Como que isso vai
impactar na minha forma de agir, né? Então, o otimismo tem muito a ver com isso, com uma forma com que eu me percebo frente às situações, né? Eu posso fazer algo, não posso, as coisas são temporárias, são permanentes, enfim, e como que isso vai acabar influenciando o meu comportamento, né? Porque se de fato eu olho para as situações como algo que não tem nada para fazer, eu não vou fazer nada, né? E vou continuar sendo pessimista, não vou conseguir mudar a situação e vou acabar ficando numa situação que não é a mais favorável para mim, né? Então, acho que esse é um ponto importante para ressaltar mesmo, é que quando a gente fala de otimismo dentro da psicologia positiva, não é um otimismo cego, mas um otimismo sempre contextualizado, né? Sempre pensando toda a situação, considerando tudo que tem ao nosso redor, né? Mas me digam, vocês acham que o otimismo pode ser aprendido? Ou será que eu nasci numa família otimista, eu vou ser sempre otimista, ou minha família é extremamente pessimista e não tem jeito, isso é um traço da minha personalidade que eu não consigo mudar de jeito nenhum? O que vocês acham? Eu acho que pode ser aprendido e pode ser treinado. Sim. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A Duda acho que falou alguma coisa, mas estava com o microfone Falei, mutado. concordo, tenho um exemplo em casa. Meu marido sempre foi muito não otimista, para não falar bem pessimista, e acho que está passando por osmose. Isso é um fato é uma questão bem interessante até de se pensar mesmo, o quanto as nossas relações interpessoais interferem no nosso modo de agir. E eu digo isso por mim também, assim, porque eu venho de uma família que é extremamente pessimista. Talvez a Gabi até já tenha ouvido eu falar isso, assim. Mas, assim, a minha avó adora falar de coisa ruim, acontece alguma coisa, tá, né, repete aquilo trocentas vezes, a minha mãe também e tal. Até meu pai, às vezes ele percebe, ele reclama que ela só reclama, mas às vezes ele entra na onda também e tal. Vira um hábito, né? Vira um hábito. Essa é uma palavra-chave, assim, porque a gente cresce vendo isso, né? E não só dentro da família, mas a nossa cultura como um todo, né? Se parar para pensar, liga o jornal, né? Assim, é um monte de notícia ruim, às vezes tem alguma coisa ali no meio, uma descoberta científica extremamente relevante, interessante. Aquilo tem um trechinho pequeno do jornal, a maioria das pessoas nem presta atenção, tu nem ouve ninguém falando sobre, né? Então tem uma questão muito cultural mesmo, né? Pelo menos assim, aqui no Brasil a gente identifica muito isso. E a gente tem essa impressão de que, né, não, todo mundo é assim, mas na verdade a gente aprende a ser assim, né? A gente aprende muito pelas nossas relações interpessoais. E eu lembro que há uns anos atrás, assim, meu marido ainda falou para mim, ai, mas tu é muito pessimista, tu só olha, né, só fala de coisa ruim e tal. Daí eu fiquei pensando, é verdade, né, eu tô falando muito isso e tal. Então, tem muito essa questão do hábito mesmo, a gente acaba fazendo e nem se dá conta, né. Esse é um dos grandes desafios. Eu lembro de quando a gente trabalhou ali na UFSC, a gente tinha um grupo para desenvolver servidores técnicos, administrativos, professores, e tinha um dos encontros que a gente falou sobre otimismo mesmo. E uma das participantes falou, mas eu tenho uma colega que é muito pessimista, é tudo coisa ruim, não tem jeito, é bem difícil de lidar com ela, conversar com ela, ela está sempre, né, procurando, parece que coisa ruim e tal. Aí a gente falou, bom, né, tenta levar o que você viu aqui no nosso encontro, né, que a gente estava tentando desenvolver o otimismo para essa pessoa, né, para tentar propagar isso e tal. E aí essa pessoa aceitou o desafio, né, ela levou então para essa colega de trabalho dela, né, a proposição de que ela tentasse ser mais otimista. E aí, para ser um pouco mais concreta, ela falou assim, então no final de todo dia, de todo expediente, tu vai listar 3 coisas boas que aconteceram no trabalho. E aí parece que a primeira reação da pessoa foi meio assim, não, mas 3 coisas boas do trabalho, impossível, né? Não tem como e tal. E aí disse que nos primeiros dias ela tinha dificuldade de identificar realmente coisas positivas. Imagina, né? 3 coisas positivas ao longo do teu expediente inteiro, né? Provavelmente tinha mais do que 3, muito mais, né? Mas ela estava tendendo sempre a olhar para as coisas ruins.
E aí, no final dessas oficinas, essa participante chegou para a gente e falou, olha, essa pessoa não só topou o desafio, como agora, no final, ela me falou que estava conseguindo identificar muito mais facilmente 3 pontos positivos, ou até mais do que 3 pontos positivos, né? Então, tem muito a ver mesmo com isso, com o que a gente vai replicando, né? E muitas vezes nem percebe, né? E essa, às vezes, é a questão. A gente, às vezes, precisa de alguém também para chacoalhar a gente, né? Então, isso que a Duda falou é bem importante também. As nossas relações, elas são muito importantes tanto para, né, fazer com que a gente replique coisas, né, e fique naquilo e não perceba, quanto para, às vezes, ao chegar alguém ali te chacoalhar e dizer, pô, né, dá para olhar para o outro lado do copo, né, para o lado mais cheio do copo, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante. Então, ele pode ser aprendido, sim, assim como o pessimismo muitas vezes é aprendido, né? Não é uma mudança rápida na maioria das vezes, porque a primeira coisa é a gente conseguir se dar conta disso, né? E esse às vezes é o maior, né? O X da questão, assim, a maior dificuldade que a gente tem, né? Como se dar conta disso, né? De que às vezes a gente está naquela questão ali e não consegue enxergar de uma outra forma algo que pode ser visto de uma outra forma, né? Então, vou falar um pouquinho de um dos autores que, para quem já estudou, leu alguma coisinha sobre a psicologia positiva, provavelmente já viu o nome do Seligman, né? O Martin Seligman. Ele tem a teoria, então, do otimismo aprendido. Para quem não conhece, ele é uma figura muito importante dentro da psicologia positiva. Se eu não me engano, em 1999, ele assumiu a APA, né? A Associação de Psicologia, e aí ele começa a chamar a atenção para a importância da psicologia expandir os seus estudos, né, não apenas para o sofrimento, para outras questões, mas também para aspectos positivos, como a qualidade, né, as qualidades, as virtudes humanas, né, isso tanto individualmente quanto dentro de grupos ou de organizações, né. Então, assim, vocês vão encontrar não só essa teoria, né, mas eu vou acabar falando só sobre ela, porque o nosso tempo também é restrito, mas o Seligman é um dos autores, então, que vão falar sobre o otimismo. Vocês vão ver dentro da psicologia positiva, outros autores, concepções até às vezes um pouco diferentes, mas é esse autor que eu acabei escolhendo para trazer hoje, né. Então, o Seligman, ele fala que o otimista, ele usa as atribuições causais adaptativas para explicar experiências ou eventos negativos, né? Então, ele traz muito essa questão de coisas adaptativas, né? Ou seja, a gente foi aprendendo ao longo da nossa vida, né? Então, a partir de situações difíceis, a gente foi aprendendo, né? Foi se adaptando, e a gente vai replicando essas situações para outros momentos, né? Então, de modo geral, uma pessoa que é mais otimista, ela faz atribuições a coisas externas, né? Ou seja, algo que não aconteceu bem, né? Tipo, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, eu tinha que fazer uma prova online e acabou a luz, né? Eu não vou colocar a culpa em mim, né? Eu sei que é uma atribuição externa, né? Sei lá, foi algo que estava fora do meu controle, né? Então, o otimista, ele vai fazer atribuições externas, variáveis, ou seja, não é toda vez que eu vou precisar usar o computador, fazer uma prova online e tal, que vai apagar a luz, né? Não vou pensar isso e simplesmente não tentar mais, por exemplo, né? E específicas para eventos com caráter de fracasso, ou seja, naquele momento aconteceu aquilo, né? Não sei porquê, mas enfim, uma coisa externa, né? Em lugar de atribuições internas, estáveis e globais, né? Então, geralmente as pessoas pessimistas às vezes ficam naquela coisa de que, não, eu sou o culpado mesmo, isso sempre acontece comigo, né? Ou seja, estável, então sempre acontece comigo, e globais, então, né, de um modo geral, isso vai acontecer sempre para mim, né? Como se, né, não fosse uma coisa específica, né? Sei lá, minha vida inteira, né, eu sou um azarado mesmo e as coisas vão acontecendo dessa forma, né? Então, a teoria do otimismo aprendido, ele tem como base a ideia de que as expectativas das pessoas para o futuro são derivadas da forma como elas interpretam as causas dos eventos negativos e positivos que ocorreram no passado, né? Então, vem muito essa ideia mesmo da aprendizagem, né? Então, ela tem como base o modelo de desamparo aprendido, né? Então, que ao experimentar eventos adversos, né, aversivos, situações ruins, as pessoas, né, ficavam
passivas, se sentiam impotentes, indiferentes, então, com o tempo, quando acontecia uma nova situação negativa, ela já pensava que era melhor não ter uma expectativa boa, porque, né, aconteceu tanta coisa ruim ali, né, naquela situação eu estava achando que ia dar certo, não deu, então é melhor eu não ter uma expectativa boa mesmo, vou ser mais pessimista, que assim eu não me frustro, né? Então, muitas vezes, as pessoas que são pessimistas acabam pensando isso mesmo, assim, então, né, melhor não ter uma expectativa boa, não esperar nada e, né, vou esperar o pior que pronto, né, desse jeito tá tudo certo. Como eu estava já comentando antes, né, vocês vão identificar quando eu falar de cada uma das dimensões, o otimismo aprendido, ele tem, então, as bases na aprendizagem, no ambiente, né, e tem 3 modelos explicativos. Um deles, então, é a permanência, né, então, às vezes, quando acontece algo ruim, o pessimista tende a pensar que, né, isso não vai passar nunca, né, então se refere ao quanto os efeitos de determinado evento se prolongam no tempo, né, podendo ser estáveis ou temporários. Então, geralmente, a pessoa otimista vai pensar que, né, é uma coisa isolada, né, que é temporária, que vai passar, né? Por exemplo, a pandemia, a gente sabe que em algum momento vai passar, às vezes pode demorar um pouco mais, a gente já está meio frustrado, às vezes isso acaba balançando um pouco o nosso otimismo nesses momentos, mas enfim, a gente, né, sendo mais otimista, a gente acredita que vai passar, né? Então não vou olhar para aquilo e pensar, não tem jeito, acabou a humanidade. Não sei se vocês já ouviram, né, pessoas falando isso, mas eu já ouvi muitas pessoas, não, é o fim do mundo, vai assim que acaba a humanidade, enfim, já ouvi situações, pessoas falando assim, e isso acaba influenciando muito na qualidade da nossa vida, né? Imagina, se eu olho para a situação que está o mundo e penso que não tem jeito, que não vai passar, né? Quais que são as minhas expectativas? Como é que vai ficar a minha qualidade de vida se eu acredito que nada vai melhorar, né? Então, isso é bem complicado. Pessoas que são muito pessimistas tendem a ser menos felizes também, né? Por conta dessas questões, porque por que eu vou fazer alguma coisa, fazer planos, né? Se eu acho que não tem mais jeito, né? Se as situações ruins vão continuar permanentemente, né? A outra dimensão do otimismo aprendido, então, é a difusão. Ela está relacionada, então, à propagação dos efeitos do acontecimento para outras situações, né? Ou seja, eu acho que uma coisa ruim que aconteceu vai se repetir em outros eventos parecidos, né? E não tem jeito, sempre vai acontecer parecido, né? Ou mesmo que seja em outras situações da vida, acaba pensando que aquela situação ruim, né, vai se difundir para todos os outros âmbitos da tua vida e não tem muito jeito mesmo, né? E a personificação que está associada ao quanto a causa do evento é atribuída a fatores externos ou internos, né? Então, por exemplo, a pandemia, né? Se eu fico pensando que, né, é uma questão externa que pode ser, né, daqui a pouco vai ser resolvida, enfim, ou fico lá dentro de mim mesma, não tem jeito, as pessoas não fazem nada para melhorar e não vai passar, né? Ou pensando uma coisa mais que seja minha mesmo, que daí é mais fácil da gente ver de fatores externos ou externos, né? Né, vou fazer uma prova e não vou bem na prova, né? Somente culpa minha, né? Eu não sou competente, eu não fiz o que tinha que fazer. Enfim, em alguns casos a gente de fato sabe que não estudou, mas não é nesse caso que eu digo, né? Ou a fatores externos, né? Não, a prova estava muito difícil, sei lá, faltou luz no dia, enfim, né? Aí a gente começa a identificar, às vezes, fatores que não são só os nossos, né? Então, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês entenderem um pouco melhor, né? Então, um estudante otimista que recebeu uma nota baixa, né? Considerando que ele tenha estudado, pelo menos basicamente, né? Então, ele vai pensar que, bom, a prova não estava bem elaborada, né? Eu não consegui entender direito, até eu estudei, mas, enfim, não consegui entender direito a prova porque estava mal elaborado o conteúdo, enfim. Atribuição variável, né? Ou seja, não é porque eu fui mal nessa prova que eu vou mal em todas. Às vezes eu não fui bem porque eu não sou, né, não tenho muita facilidade nesse conteúdo, ou porque a prova estava mal elaborada, enfim. Mas não quer dizer que sempre vai se repetir, sempre vai ser igual, né? Então, estou me saindo melhor em outras áreas da minha vida, como em relacionamentos nos esportes. Ou seja, eu não acho que algo que aconteceu naquela prova
vai ser global, né? Ou seja, a minha vida inteira vai ficar ruim, porque, né, eu fui mal naquela prova, então eu não tenho capacidade de fazer nada, enfim, né? Por outro lado, o pessimista já vai ter uma atribuição muitas vezes interna, né? Então, eu que realmente não tenho capacidade, pisei na bola, né? Não fiz o que tinha que fazer, me saí muito mal em provas anteriores, então fica só lembrando das provas que não foi bem, né? Esquece todas as que já foi bem em outros momentos e foca somente no que já não deu certo nas outras vezes. E também não estou bem com nada na minha vida, né? Então não tem jeito, é tudo assim e não vai mudar e a minha vida inteira vai ficar em função disso, né? Então, uma maneira muito eficaz de se tornar mais otimista é monitorar esse modelo explicativo que a gente tem, né? E desafiar essas explicações negativas que muitas vezes a gente faz. Será que é isso mesmo, né? Será que eu realmente não tenho capacidade? Será que tudo na minha vida dá errado? Ou será que eu estou olhando somente para o lado ruim das coisas, né? Então, aqui eu trouxe um quadrinho, até está aqui com o Lapote, para vocês conhecerem um pouquinho, para quem não conhece. A pessoa otimista, então, ela atribui os eventos negativos a fatores externos, né? Ou seja, coisas que não são só dele. É claro que nem eu falei antes, né? Não quer dizer assim que eu fui mal numa prova, se eu não estudei, é claro que eu tenho as minhas questões internas que eu poderia ter ido melhor, mas eu digo assim, de um modo geral, né, consegue identificar coisas assim, se eu sei que eu estudei, se eu sei que eu estava preparada e não fui bem na prova, talvez tenha algum outro fator externo interferindo, né? E a pessoa otimista vai conseguir olhar para isso, né? Vai olhar então e dizer, não, mas olha só, a prova não estava bem elaborada, eu falei com outros colegas, um monte de gente não entendeu, várias pessoas que estudaram conseguiram ver isso, né? Enfim. Temporários, né? Então a pessoa otimista normalmente vai pensar que situações ruins, né, adversidades são temporárias, né, vai passar, depois vai ter outra oportunidade que não vai ser igual, e situacionais, né, aconteceu naquele lugar, naquele aspecto da minha vida, mas não quer dizer que vá se reproduzir em todos os âmbitos, em todas as áreas da minha vida, né. Então, além disso, a pessoa otimista pode vir a atribuir os eventos positivos a fatores internos, então sim, ela consegue reconhecer os aspectos que ela tem positivos, né, assim, quais que são as capacidades dela, enfim, como mais permanentes os eventos positivos, né, então consegue ver, por exemplo, consegui um emprego porque eu me preparei para a entrevista, então ver tudo como um processo, né, algo que permanece. E recorrentes, né? Então, aconteceu coisas boas dessa vez, né? E isso vai se repetir em outros momentos da minha vida, né? Então, de modo geral, considerando todas essas questões, as pessoas que são... Opa, passei sem querer. As pessoas que são mais otimistas, elas tendem a ser mais confiantes também diante de eventos negativos, né? Então, sentem menos culpa, menos desespero, elas conseguem olhar para situações de uma forma mais calma, né, e também mais proativa, elas se sentem mais confiantes, conseguem analisar a situação para depois agir de uma forma mais tranquila, né, com mais confiança, né. Eu gostaria de propor aqui para vocês, assim, uns minutinhos só para vocês pensarem, não sei se a Gabi já conhece, mas é uma atividade que a gente propõe muitas vezes para as pessoas pararem e pensarem sobre a sua forma de pensar e agir, né, sobre situações difíceis, né. Então, gostaria que nesse momento vocês parassem, né, 2 minutinhos, enfim, para vocês pensarem numa situação difícil pelo que vocês passaram, né, alguma adversidade, alguma situação que vocês já vivenciaram, seja na vida pessoal, ou seja no trabalho, e que vocês possam pensar assim, quando aconteceu aquilo, como que você olhou para aquela situação, né? Como que tu percebeu essa situação? Ela era algo que, né, eu poderia fazer algo ou não, né? Eu acho que não tinha como, eu já olhei para aquilo com um pensamento extremamente negativo, eu achava que não tinha jeito, que era permanente para minha vida toda, enfim. E como que você atribuiu, a que você atribuiu o seu desfecho, né? Então, você passou por aquela situação, né? Independente do resultado.
aquilo ali tinha a ver com teus fatores internos, com fatores externos, como que você lidou com aquilo, né? Como que você de fato agiu, como que a tua avaliação inicial acabou afetando também para o teu comportamento e para a resolução dessa situação adversa, enfim. Queria que vocês, assim, 2 minutinhos, se quiser anotar alguma coisinha no papel e compartilhar com a gente alguma coisinha sobre isso, assim, porque eu acho que é uma reflexão que se faz muito necessária quando a gente pensa sobre otimismo e pessimismo. Como eu falei no início, às vezes a gente fica muito, né, assim, sem perceber a nossa ação. E às vezes a gente precisa parar para pensar numa situação específica e fazer uma análise mesmo, assim, tá, quando aconteceu, o que que eu me lembro de que eu pensei, como que eu reagi, enfim. São uns 2 minutinhos aí para vocês pensarem um pouquinho, e se quiserem compartilhar alguma coisa, eu agradeço. Eu acho que vai ficar mais rico. Me deem um ok de vocês aí quando já tiverem pensado, assim. Claro que não vai ser uma reflexão profunda, mas vocês podem para depois, né, depois daqui do grupo de estudo, num outro momento, parar e pensar mais profundamente sobre isso, assim, mas só para fazer uma reflexão inicial nesse momento. Conseguiram pensar brevemente em alguma coisa? Só estou preocupada com o nosso tempo aqui. Querem compartilhar alguma coisa sobre isso? Sobre alguma situação que vocês pensaram agora, pensaram, olha, podia ter tido uma visão um pouco diferente, ou pelo contrário, não, olha, era uma situação muito difícil e eu consegui, né, manter meu autocontrole, analisar as coisas, né, perceber que poderia ser feito algo, eu poderia aprender alguma coisa, que até daí tem a ver com a resiliência, né, um outro tema que é bem importante dentro da psicologia positiva. Mas, enfim, gostariam de compartilhar alguma coisinha? Então, eu vou compartilhar, sim. Quando eu faço momentos como você, que está facilitando e ninguém fala nada, eu fico triste. Então, não vou fazer isso. A gente que está lá de cá fica pensando, será que eu falo? Vou falar. E é engraçado, porque, na verdade, eu pensei em falar por ser engraçado, entre aspas. Eu falei antes, né? Sempre me considerei uma pessoa muito otimista e estou passando por uma transição de carreira, basicamente, né? Estou deixando a parte da saúde física não de lado, mas em segundo plano.
E não está sendo um momento muito fácil, até porque veio a pandemia no meio, né, ano passado, porque eu saí de uma sociedade, abri a minha própria empresa em janeiro e em março estourou a pandemia, então foi bem desafiador. E aí, nesse período desses 1 ano e meio, 1 ano, eu falei várias vezes que o meu otimismo estava sendo colocado em xeque, porque tá tão longo essa resolução, sabe? Migrei de carreira e tenho condição financeira de dizer que migrei de carreira, né? Então eu fiquei falando isso muitas vezes. Nossa, eu sempre me considerei otimista e agora está em xeque, porque eu estou começando a duvidar de que vai dar certo. Porque uma transição de carreira não é fácil, ainda mais com uma pandemia no meio. E aí eu estava achando que estava em xeque, mas agora, refletindo com o que tu falou, na verdade eu vejo que ele continua aqui. Porque que bom! em diversos momentos eu pensei, não, é porque ainda não encontrei o jeito que é para ser para mim. Eu falei várias vezes isso, é porque eu ainda estou entendendo qual é realmente a minha nova função nessa nova área do autodesenvolvimento. Se ainda não deu certo, é porque a velha frase ainda não está no final ainda, então ainda não encontrei o fim para dar certo. E aí eu me dei conta disso agora, porque em diversas vezes eu pensei, tá, mas eu achei que ia ser assim, mas ninguém compra meu processo, ninguém faz isso, ninguém me contrata. Como é que eu vou ganhar dinheiro? E daí eu fiquei pensando, então, porque ainda não encontrei o jeito certo, porque a hora que eu encontrar o jeito certo para mim, que é para mim, vai dar certo. E aí eu pensei nisso agora. Não vou mais duvidar do meu otimismo. Que bom, muito legal você trazer esse teu relato. Acho que esse é um dos propósitos do nosso grupo de estudo, realmente fazer as pessoas refletirem, né, e trazer benefícios tanto para a vida pessoal quanto profissional, né. Quase eu uma acho terapia que já com as psicólogas. pois a terapia também é um momento que às vezes é uma coisa que ajuda muito nesses momentos de pandemia, né? Mas eu acho que uma questão que tu trouxe que é bem importante, que para mim chamou a atenção mesmo, é esse teu comportamento proativo, né? Ou seja, isso está muito ligado ao otimismo, né? Porque o pessimista muitas vezes olha e tipo, tá, né? Tá tudo uma droga mesmo, não tenho culpa da pandemia e paciência, vou ficar aqui esperando passar, né? Mas ter esse comportamento proativo é muito relacionado com a psicologia positiva, com o otimismo, né? Então, até tem não coloquei aqui nos slides, mas aqui nesse livro até posso depois passar para vocês, que eu acho que eu tenho o capítulo sobre otimismo escaneado, se vocês tiverem interesse. E aqui ele traz que, na academia, o otimismo está relacionado com a tomada de medidas proativas para proteger a saúde física e mental, né? E aí, no teu caso, também proteger essa escolha de mudança de carreira, né? Então, eu acho que trazer essa parte da proatividade realmente é muito importante para a pessoa otimista, porque o otimismo não é tu ficar sentado esperando, né? Não, eu sei que as coisas vão melhorar, e fica ali, né? Sentado esperando. Não é isso, né? É de fato você ter essa visão de futuro melhor, né? Eu sei que, né, as coisas vão melhorar e tendo a pensar nas coisas de uma forma mais otimista, né? Melhor, mas também eu me mover para isso, né? Então não só eu ficar esperando sentada, mas eu me mover para isso. E aí tem a ver com o conceito de esperança que está muito relacionado com o otimismo, né? Que também é estudado pela psicologia positiva, mas aí tem a ver muito com traçar o caminho para chegar onde eu quero chegar, né? Mas está muito relacionado com o otimismo. Achei muito legal esse teu compartilhamento, acho que acaba fazendo a gente parar para pensar mesmo, né? Assim, porque às vezes a gente pensa que, não, já tentei, não deu certo e pronto, né? Mas uma das características das pessoas otimistas é não só tentar uma vez e parar, mas, né, assim, se é uma coisa que eu tenho certeza, que eu quero, que eu acredito, eu vou atrás e não desisto facilmente, né? Então, esses estudos acadêmicos mostram isso, que normalmente pessoas otimistas tendem a persistir mais. E aí elas também têm resultados mais produtivos em função disso, né? Mais alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Dá vontade de perguntar um por um, mas a gente não tem tempo também.
e seria legal também que vocês tivessem um tempo maior para pensar sobre isso, né? Mas eu vou seguir, então qualquer coisa vocês me interrompam. E a minha próxima pergunta também tem a ver com o que a Duda estava falando, né? Porque o otimista não sofre, então... Sofre, não sofre, Duda? Agora, não quer dizer que seja aquele sofrimento, né? Que, assim, eu vou ficar paralisada por causa do sofrimento, né? Até agora me lembrei de um autor que nem é da psicologia positiva, mas talvez vocês conheçam, que é o De Jurs. Ele fala que tem o sofrimento patogênico, que é aquele sofrimento que a pessoa, né, não consegue, né, fazer muitas coisas, acaba sendo conduzida ao adoecimento, e o sofrimento criador, né? E aí eu verifico que tem mais lógica com o otimista, tá? Assim, porque eu tenho vários problemas, várias adversidades, mas eu vou usar aquilo para crescer, para aprender, né? Como uma mola propulsora que ele fala, né? Então, o otimista, mesmo que ele sinta, né, sofra, se sinta triste em vários momentos, né, pode até atuar com cautela, né, você mesmo falou ali, em alguns momentos pense agora para onde eu vou e tal, mas ele acaba sofrendo menos do que as pessoas que são realmente pessimistas, né, porque ele vê oportunidades para enfrentar as adversidades, para crescer, né, então ele vai buscar solucionar os problemas da melhor maneira possível, e aí, claro, que inevitavelmente ele vai crescer e se desenvolver. Agora, vai ter sofrimento no caminho? Provavelmente sim, mas de modo geral menor do que em pessoas que são muito pessimistas e que ficam naquela ali que, não tem jeito e vou ficar assim, aqui esperando as coisas passarem, né? Aqui, esse slide, na verdade, é algo que a gente já falou, né? Mas gostaria de reforçar mesmo que para se tornar uma pessoa mais otimista, não tem muito jeito. A primeira questão é, claro, a gente perceber, né, o nosso padrão de pensamento, de comportamento, mas a modificação ela vai ser aos poucos, né? Como eu falei no início, a gente passa a vida inteira, né, ali, né, crescendo, às vezes com os pais, com os amigos e tal, né, a nossa cultura toda muito focada no pessimismo. E não adianta, assim, não é assim, amanhã eu vou levantar e pronto, mudei, sou uma pessoa otimista, né? Então, realmente, é um exercício de hábito, né? De todos os dias tentar perceber essas coisas e modificar o meu pensamento e o meu comportamento, né? Então, a primeira fase seria a questão de descobrir mesmo, identificar ali, né, os meus pensamentos irracionais, as minhas crenças, e trocar elas por outras que sejam mais funcionais e mais racionais, mais otimistas, né? Então, a gente identificando isso, a gente consegue, né, debater, né, internamente mesmo, assim, será que isso que eu estava pensando está certo? Será que não está? Pode comparar até com outras pessoas, né, com outras situações que viveu na vida. Será que todas as vezes que eu tentei uma prova eu fui mal? Não, se eu me preparei, teve várias vezes que eu fui bem e tal. Então talvez aquilo seja uma questão situacional, né, enfim. E, por fim, a fase, então, construtiva, né, que a gente, aos poucos, ir construindo novas ideias, novas crenças e novos comportamentos, né, e é uma tarefa diária, a gente tem que estar meio que se policiando o tempo todo, né, para quem é muito pessimista e se dá conta disso, é uma questão diária mesmo, de ficar monitorando, né, a tua forma de olhar para as coisas, forma de pensar, né, forma de agir frente às coisas. Então, para quem é muito pessimista, é um processo, né, de mudar para ficar aos poucos um pouco mais otimista, pelo menos, né, assim, não um otimista cego também, que esse às vezes é um problema, que às vezes a gente que está dentro da psicologia tem, às vezes, né, não sei nem a palavra, mas assim, a gente às vezes fica preocupado com essas pessoas que vêm falar, né, que são de fora da psicologia, às vezes, e falam muito assim do otimismo, como tipo, não, olha o lado bom da vida e pronto, né? E acabam não indo estudar, não questionar essas coisas e acabam, às vezes, vivendo num mundo meio ilusório, né? E às vezes acabam propagando isso, né? Como se, não, tem que olhar o lado bom e pronto, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem que sempre estar muito ciente do contexto para que, de fato, né? Como você falou, passando pela pandemia, vem várias coisas e tal. Se eu olhar só para o lado bom, eu vou deixar de identificar que, a pandemia ainda vai mais um tempo, como é que eu vou me planejar para tudo isso, né? Não adianta eu ficar pensando assim, não, amanhã as coisas estão bem, e, né, vou fazer os planos para daí amanhã, da semana
semana que vem já está na rua e tal, e não é bem assim, né? Então, é sempre essa questão de a gente estar pensando um otimismo mais realista, né? Não aquele otimismo que muitas pessoas às vezes criticam até a psicologia positiva nesse sentido, né? De que tem essa ideia de que a psicologia positiva vai olhar só o positivo, né? Mas não é bem por aí. E alguns benefícios do otimismo, de modo geral, menor ansiedade, né? Então, a manutenção dos esforços contínuos, né? Ou seja, eu vejo que às vezes não deu certo na primeira, mas eu insisto e vou tentando até que as coisas, de fato, né, eu encontre uma estratégia melhor para lidar com as situações. Isso traz também melhores resultados, né? E melhores resultados também quando a gente fala da vida de um modo geral, né, até questão de saúde física e tal, a gente vê às vezes pessoas que, né, adoecem, às vezes até com alguma coisa mais séria, e tem uma perspectiva mais otimista, de um modo geral, elas se recuperam mais rápido e melhor, né? E também isso acaba melhorando a qualidade das relações interpessoais, né? Se eu estou o tempo todo reclamando, chega uma hora que as pessoas do meu lado talvez vão encher o saco, né? Enfim, então isso acaba também melhorando algumas relações nossas. Agora que eu vi aqui uns chats, não tinha visto antes, a Gabriela sugeriu aqui o livro Pare de Reclamar, um livro pequeno que foca nessa questão de reclamamos por hábito, somos ensinados a isso. Uma boa sugestão. E durante a pandemia falaram muito sobre a positividade tóxica, como se estivessem falando de otimismo, psicologia positiva. Sim, é por isso que eu estou falando isso mesmo, Gabi. Eu vi muitas pessoas falando assim, ai, não tem, né, como é que vai falar de otimismo, né, na situação que a gente está vivendo e tal, mas eu acho que aí tem muito uma confusão mesmo, de que às vezes pessoas leigas acham que sabem tudo sobre o tema, né, ou até fazem uns posts meio rasos por aí, né, e já vem também toda a questão das redes sociais, que, né, o quanto elas impactam positivamente ou negativamente na nossa vida, né, e tem também todo um questionamento dentro disso. Eu tenho uma crítica meio forte até em relação a isso. Vocês vão ver que eu não uso muito a rede social, até por conta dessas questões que às vezes a gente vê. Eu conheço muitas pessoas que, né, praticamente adoeceram frente a redes sociais, porque, né, ficam nessas, às vezes olha outras pessoas que só postam coisas positivas e olha para a própria vida e pensa, pô, não tenho nada disso e tal. Então, aí também às vezes contribui para que a pessoa tenha um pensamento mais pessimista, né? Então, também é interessante a gente pensar no otimismo e pessimismo em relação às redes sociais, né? Isso dá para falar uma live só sobre isso. Mas, enfim, é só um parênteses aqui para a gente pensar, de fato, também as nossas redes sociais, elas são muito importantes por um lado, né, em especial para quem está entrando, né, está com uma empresa e tal, tem um lado muito positivo, mas a gente sempre tem que estar pensando e pesando quanto isso está impactando na nossa vida, de que forma, de que maneira eu estou olhando também para as outras postagens, ou quanto eu me cobro sobre as minhas próprias, enfim, aí tem um monte de questão que a gente poderia estar discutindo dentro disso, né? Só para a gente finalizar aqui, que a gente já está dando o nosso tempo, algumas sugestões de filmes, se vocês tiverem outros aí também, acho que vale a pena compartilhar. A Vida é Bela, que todo mundo já conhece. Intocáveis é um filme muito legal, eu adoro. E Patch Adams também, já é mais antigo, mas é muito legal, né, de ver como que ele tratava os pacientes e, né, como isso impactava na recuperação das pessoas, enfim. E quem me conhece sabe que eu adoro música, então não podia deixar de sugerir umas músicas para vocês. Quando a gente trabalhava na UFSC, no curso, a gente sempre utilizava Tempos Modernos, do Lulu Santos, e mais recentemente eu também incluí Ó Chuva, do Planta e Raiz, não sei se vocês conhecem, e essa tem muito a ver também com um participante lá do curso da UFSC, porque eu lembro que a gente chegou um dia para fazer o curso, e coincidentemente era sobre otimismo, e era assim, um dia que a semana toda estava sol, e chegou no dia do curso, deu aquela chuvarada, e aí chegou todo mundo no curso muito assim, ai, que saco, tô com roupa toda molhada, peguei mais fila e tal, né? E aí tinha um participante que veio do Nordeste, e aí ele falou, cara, eu não entendo por que vocês olham para a chuva com tanta, né, com essa visão. Então, assim, para mim, dia de chuva é o melhor dia que tem, porque a gente era acostumado com seca lá, então a gente valoriza muito a chuva, assim, né?
Então, eu acho que isso também é uma coisa legal de a gente pensar, né? Muitas situações não são intrinsecamente boas ou ruins, mas a gente acaba, né, aprendendo a atribuir significados ruins, né? Mas nem sempre elas precisam ser vistas dessa forma, né? E, por fim, uma música mais recente também do Vitor Clay, Farol. Se quiserem depois dar uma olhadinha, até trouxe as letras aqui para se a gente tivesse tempo, mas a gente não vai ter tempo. Que eu gosto às vezes de analisar as letras, né, para a gente identificar pontos positivos, enfim. Mas aí fica para vocês, depois eu posso mandar os slides se vocês quiserem, para identificar aí algumas coisas que têm relação com o otimismo, com a psicologia positiva, né? Então, abro agora no final para comentários finais, perguntas. A gente acaba não tendo tempo de falar tudo o que gostaria, às vezes eu me empolgo e vou falando demais também. Mas fica o meu contato também, caso alguém, né, queira algum material, né, tirar alguma dúvida, enfim. E abro agora para comentários, dúvidas finais, enfim, para agradecer também, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, que a gente também sempre aprende muito com as experiências de vocês. É pouco tempo, né, Cris? Passa muito rápido. É muito rápido, gente. Eu só tenho que agradecer, Cris. Eu sou sua fã, você sabe disso, né? Ai, imagina. Não é de Eu sou tua agora. também. Ai, obrigada. Muito bom mesmo poder te ouvir aqui, falar de mais temas, né? A gente sempre tá trabalhando um tema novo, assim, é muito legal. O projeto da Viver Mais Psicologia tá muito legal, assim, eu acho. Semana passada teve. Passada não, retrasada, né? Teve a Adriana Correia lá de Portugal. Muito boa também. Ah, é muito bom poder estar dividindo Ai, aqui. que bom. Nossa, fico bem feliz em saber. Boa noite, Cristiane e meninas que aqui estão. Eu sou uma colega da melhor idade e eu gostei da exposição, né? Eu não abri a câmera porque acabei ficando dividida. Agora que eu dei uma deitada aqui, porque eu cheguei do mercado e fiquei lavando compras de mercado ouvindo a exposição. Realidades de hoje. Nossa, estou cheirando cândida, álcool, enfim. Mas eu sou uma velha de guerra e uma eterna estudante, né? E como eu estive quase na iminência de me inscrever no mestrado de psicologia positiva, oferecida pela PUC de Porto Alegre, conhece? Conheço, sim, tem professores muito bons. Aí eu falei assim, não sei, eu estou numa fase de vida onde realmente eu quero escolher aonde eu estou. E como tinha um custo, eu acho que de em torno de R$ 6.000, eu falei, eu vou sondar por aí um grupo de estudo e calhou que nem uma uva, porque o grupo Viver parece que sempre se conecta com as demandas, né? E assim, eu gostei bastante da sua exposição, me considero ao longo da vida uma pessoa positiva e ainda tenho a minha questão de que em que medida a neurociência e o lado assim mais ortodoxo da psicologia incorpora a psicologia positiva, uma vez que ela se assemelha assim ao que a psicologia não se apropria, como pensamento positivo, neurolinguística, né? E tampouco os segmentos assim no qual eu sou bastante voltada, de uma visão espiritualista da vida, o que nos torna menos ansiosos e deprimidos. E aí, falando nessas duas neuroses, né, a depressão como muito mais grave do que a ansiedade, eu fico assim me perguntando, ser otimista ou ser pessimista não tem uma conexão
com esta predisposição de temperamento, de personalidade, que já é endógena, histórica. Claro que o ambiente sempre trará suas influências para exacerbar ou aliviar aquilo que já é uma predisposição da nossa constituição psicoquímica e socioambiental. Entretanto, assim, não sei se cabe nesses minutos, né, uma questão tão abrangente, mas me despertou isso. Uhum. Porque as próprias situações de dificuldade que eu lidei na vida, eu acho que o otimismo foi uma parceira, mas sempre naquele otimismo de luta, de correr atrás, de não vou esperar, entende? E agora ando até meio cansado, entendeu? Eu gostaria de ficar fazendo shanti, shanti, e as coisas melhorarem pelo cosmos, pela minha mentalização, pelo meu desejo, menos do que pela minha proatividade de energia física, enfim. A sua aula me despertou tudo isso. Que bom. Então, realmente são questões bem abrangentes e complexas, né? Eu vou tentar falar brevemente um pouquinho sobre cada uma que você trouxe. Qualquer coisa você me interrompe. Dentro da psicologia mesmo, a gente tem muita resistência ainda em relação à psicologia positiva. Ela é bastante recente, né? Quando a gente olha para a história, assim, então ela vai crescer ali nos Estados Unidos, por ali, a partir dos anos 1990, né? Em especial ali depois de 99, quando eu falei que o Seligman vai assumir a presidência da APA, né? A Associação Americana de Psicologia. Então, a partir dali, ele vai começar a trazer mais fortemente esse questionamento de por que a psicologia foca somente no sofrimento e não está indo atrás de outros fenômenos que são importantes, né? Como, sei lá, o bem-estar, a felicidade, né? O otimismo. Aí tem o flow, que é bastante estudado atualmente, né? Que tem muito a ver com não sentir o tempo passar, né? Eu estou tão imersa numa atividade, produzindo tão bem que às vezes não percebo nem o tempo passar, como a gente aqui falou, pô, já passou 1 hora, né? Então a psicologia positiva, ela vai começar a publicar ali os estudos ali nos anos 1990, ali, principalmente nos Estados Unidos, e aí a partir disso ela vem crescendo, né, gradativamente, mas assim, é muito recente. Posso te dizer até pessoalmente que eu fui no meu doutorado, que eu comecei em 2014, falar sobre felicidade no trabalho. Olha, dentro da universidade mesmo, eu tive muita resistência, muitos professores questionando, falando que não, isso não é possível estudar, deixa isso para filosofia e coisas do tipo, né? Então, a gente tem muita resistência ainda assim, e a gente tem tentado quebrar essas resistências assim, né? Tentando, né, publicar estudos, fazer pesquisas, participar de congressos, mas volta e meia a gente vai num congresso e a gente é, né, massacrado por perguntas e críticas, e normalmente a gente tenta responder da melhor maneira possível, e a gente vê que algumas pessoas começam a entender que, tá, não é a mesma coisa do que, né, do que só essa positividade de senso comum, assim, né? Mas é bem difícil da gente conseguir, de fato, quebrar essa resistência, né, que se tem. Então, isso a gente vê também dentro da graduação, os alunos, às vezes, que acham que sabem tudo e acham que a gente está falando de senso comum, enfim. Então, isso a gente vê tanto dentro da academia quanto fora, né? Então, aos poucos tem crescendo e diminuído essas resistências, até porque a gente tem cada vez mais publicações científicas na área, mas ainda é bem, bem complicado. Agora, sobre a questão de estudos da neurociência e tal, a gente já vê que tem, né, mas ainda não são tantos, e a gente vê até alguns autores que eu acho que até dentro dessa questão de otimismo e pessimismo falam sobre as bases fisiológicas, e de fato a gente não pode, né, ignorar isso, assim como pessoas têm, sei lá, predisposição, uma certa predisposição para, né, ser mais depressivas. Eu realmente acredito que tem, assim,
uma influência fisiológica dentro disso, né? A gente não pode simplesmente ignorar e dizer que não tem, né? A gente sabe que tem, só que é difícil a gente precisar o quanto, né? Quanto que influencia, né? Tem uma pesquisadora, acho que é Sonja o nome dela, não me lembro do sobrenome agora, mas ela estava tentando identificar as bases biológicas, fisiológicas da felicidade. E aí, a princípio, ela tinha colocado, se eu não me engano, que era 40% nos estudos que ela fez. Aí, agora, ela já estava revendo isso, porque ela falou que não era tanto assim, né? Então, é bem difícil a gente conseguir identificar o quanto que influencia, né? Qual é a quantidade que é na aprendizagem, qual que é a parte fisiológica, assim. Algumas pessoas, de fato, acho que vão ter, sei lá, talvez já tenha mais predisposição, por exemplo, até uma depressão, e aí, claro, né, a pessoa, né, vai ter mais predisposição, talvez, a ser pessimista, mas isso não quer dizer que ela não possa, pelo menos, aprender a ser um pouco mais otimista, né? E aí, dentro disso, a gente pode citar alguns autores, né, que, de modo geral, têm uma base mais cognitivista, né, que elas vão tentar fazer com que a pessoa meio que, entre aspas, reprograme o seu cérebro, né? Então, aprender a ver as coisas de uma outra forma, né? Daí a gente poderia até aprofundar mais dentro disso, mas, enfim, nosso tempo é mais curto, mas, enfim, o Aaron Beck é uma pessoa que é importante nesse sentido, né, de questionar algumas coisas que a gente tem muito como, né, dadas como verdadeiras, do tipo, eu vou olhar para o copo meio cheio e vou ver só o meio vazio e faço isso na minha vida inteira, né? Então, é possível aos poucos tu ir aprendendo, sim. Agora, para algumas pessoas talvez seja mais fácil e para outras mais difícil, né? E aí é difícil a gente conseguir quantificar as coisas porque tem muitas variáveis, né? Então, eu moro com outras pessoas, como é que são essas outras pessoas, né? Como é que é meu trabalho, como é que estão meus hormônios, enfim, né? Aí vem um monte de coisa que acaba influenciando e é difícil a gente quantificar, né? Mas sim, existem estudos que vão já falar sobre essa questão das influências fisiológicas, sim, no comportamento. Só não sei te indicar agora um autor, né, que traga essa questão, mas ela existe sim, embora a gente aqui tenha focado mais na questão, né, pessoal, individual e de relacionamentos, a gente não pode ignorar que sim, somos seres completos, então tem a parte biológica, sim, que pode influenciar e às vezes talvez algumas pessoas tenham mais dificuldade de perceber alguma coisa, né, de ser mais otimistas e tal. Aí também tem toda a questão que a gente às vezes indica para terapia, às vezes a gente vê que na terapia não anda, mas que coisa, não anda, a pessoa não percebe, e às vezes tu percebe que talvez ela tenha que tomar algum remédio que auxilie, né, ali nos neurotransmissores, enfim, aí tem um monte de coisa que a gente pode ficar pensando, mas acho que é bem interessante essas tuas colocações, porque de fato nós somos seres completos, né? E aí dentro disso vem a nossa biologia também. É importante a gente sempre estar atento a isso. Agora, isso também não é motivo para eu dizer assim, não, eu nasci pessimista, né? E vou seguir pessimista a minha vida inteira, né? Eu acho que não sei se eu respondi tudo que tu perguntasse, se tiver mais alguma contribuição, alguma pergunta. Não, eu estou satisfeita dentro desse contexto que a gente tem aqui, né? Só não entendi o nome do autor que você sugeriu, e eu tenho uma visão pessoal que a gente fica boa em tudo que a gente mais treina. Sabe aquela lenda antiga, né? Que é indígena, inclusive, de indígena norte-americano, de que nos habita dois lobos, né? Um que é cruel, raivoso, irado, e outro que é pacífico, amoroso, feliz. Aí a criança pergunta ao xamã, né? E qual que vai predominar na gente? Aquele que você alimentar mais, né? Então, eu vi que você trouxe nas lâminas essa questão que tem a ver com crenças, que tem a ver com a história de cada um e como que ela lidou com a dificuldade.
E eu acredito, né, a neurociência está caminhando por aí, de que a gente faça conexões e que essas conexões criam uma ginástica neuronal capaz de ampliar as nossas possibilidades, né? Isso. E eu tento levar a vida assim, para coisas que eu tenho o mínimo de autocontrole. Tem outras que não dá. Por exemplo, eu estou vivendo ao lado de um marido que eu sempre amei há mais de 30 anos e que ele está, na pandemia, num grau moderado de depressão. E está difícil para eu lidar. Então, nessa hora, por exemplo, hoje eu estou na nossa outra moradia, porque eu preferi deixá-lo com a filha, porque eu precisava respirar o meu otimismo, a minha alegria, e que estar ao lado dele o tempo todo estava me contaminando com a minha alegria natural. Aí eu fico pensando, da onde é a origem da minha alegria? Eu sempre fui mais alegre que ele. E dos nossos relatos de histórias infantis, eu sempre fui mais alegre, mais peralta, mais proativa, ele mais acomodado, mais obediente às regras, né? Mais comedido e um pouco triste. Então, isso que eu estou vivendo hoje, que é uma dificuldade, e que eu estou tentando lançar sobre algo que eu não controlo, que é a depressão de um outro, de que ele vai superar. É o meu otimismo dizendo que ele vai superar. Mas a superação vai depender muito mais dele do que de mim. Né? Dele, e às vezes é uma ajuda que se busque fora, né? Seja com um psicólogo, um psiquiatra, enfim, mas muito tem que partir da própria pessoa, né? Não adianta a gente não, ele tá pegar assistido, ele e botar na terapia e vai, né? Não, ele está assistido em psicoterapia há 8 meses, com psiquiatra. Ele toma e abandona medicações, porque disse que não está resolvendo, e, enfim. Mas então ele está com os encaminhamentos, né, necessários. Mas eu não sei o quão o pessimismo dele, inclusive, trava a própria superação da depressão. E o meu otimismo de fora, não sei em que medida, é fé. Ai, altíssimo cosmos, trazei de volta a saúde integral do meu marido. Né? Pode ajudar, certamente. Então, eu acho que assim a gente ainda tem muito a descobrir, sabe? Sim. Sobre o que nos torna mais ou menos felizes. E certamente, como já dizia o velho Raul, pouco evoluímos de conhecer e usar os 10% da nossa possibilidade, né? Eu acho que do Raul até agora, com os estudos da neurociência, da psicologia positiva e da comunicação com o hinduísmo, com o budismo, com as grandes tradições, eu acho que a gente usa uns 13%. Então, eu acho que ainda há um universo aí de mais de 80% para sabermos sobre os nossos não limites. É isso. Sim, Gratidão, viu? Eu que agradeço. E é como eu falei, né? É muito difícil a gente falar de quantidades, porcentagens, né? Independente de qual área que for, né? Mas com certeza a gente tem evoluído, sim, bastante nos últimos anos, e a psicologia positiva tem trazido realmente uma ampliação da psicologia, né? Então, eu sempre costumo dizer que não é que a gente ignorou tudo que a psicologia construiu anteriormente, né? Eu não estou negando todo o conhecimento que foi construído, toda a questão do sofrimento, da importância de se compreender o sofrimento, mas de a gente começar a olhar para um outro lado mesmo e de como a gente pode crescer e se desenvolver ou até florescer, né? Como traz a psicologia positiva, né, se desenvolvendo, conhecendo as nossas virtudes, né, as nossas qualidades, as nossas forças de caráter,
que é um outro tema muito legal dentro da psicologia positiva, que muitas vezes a gente não conhece, né? A gente acha que, não, eu sou boa nisso, mas às vezes a gente tem todo um rol de forças que a gente às vezes nem se dá conta que utiliza no nosso dia a dia, né? Então é muito difícil às vezes a gente saber por que uma pessoa, né, tá tão deprimida, talvez agora nesse momento de pandemia, né? Um pouco já é natural, né? Todo mundo não está no seu melhor, digamos assim, agora. Mas assim, conseguir compreender tudo, acho que muitos anos de terapia e mesmo assim muitos exames e tal, e ainda assim a gente não vai ter um veredito, né? Mas, enfim, isso não quer dizer que a gente não possa desenvolver, e aí por isso que eu trouxe também essa questão do hábito, né? É muito hábito mesmo, né? Eu passei a vida inteira, né, reclamando, a vida inteira com a minha família naquela situação, né? Todo mundo agindo de forma parecida. Então eu construí aquilo por, sei lá, 30, 40, 50 anos, né? Então chega num momento em que às vezes agora, depois de 30 anos, de 40 anos, eu me dei conta, né? E agora, como é que eu vou modificar isso, né? Muitas vezes a gente não consegue sozinho. A gente vai precisar de auxílio, vai precisar de terapia, vai precisar de um remédio, enfim, né? Mas eu acho que um grande primeiro passo é a gente conseguir se dar conta disso, né? Tipo, me dei conta que eu sou muito pessimista e que isso não tem trazido resultados bons para minha vida, para o meu bem-estar, para minha vida profissional, pessoal, para os meus relacionamentos. Então, a partir do momento que eu pelo menos consigo perceber isso, eu posso escolher maneiras melhores de agir, né? Mas claro que é um processo de reconstrução, né? Eu construí toda uma história antes. E agora, né? Eu percebi que não estava exatamente do jeito que eu gostaria, né? Poderia estar melhor e tal. Então, agora, a partir do momento que eu me dou conta disso, é um novo processo de construção, né? De questionar coisas que eu fazia, pensamentos que eu tenho, será que é isso mesmo? Será que não? E como que eu vou agir daqui para frente, né? Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Não só ajuda, às vezes, de alguém que mora com a gente, mas ajuda de profissionais também, e dentro disso, eu acho muito legal a gente poder conversar com pessoas que não são da psicologia também, né? A gente vê como a interdisciplinaridade é muito importante, né? Eu acho muito legal a Duda estar participando e trazendo os exemplos aqui hoje para a gente, porque a gente vê que, né, a gente pode sim conversar com diferentes áreas, pode fazer migração de carreira, enfim, né? Se a gente se dedicar e tiver um propósito, um objetivo, né? Tudo muito vai sendo construído, mas enfim, uma forma mais clara, mas assim, eu sei onde eu quero chegar, né? Então a gente pode ir juntando diferentes conhecimentos e com certeza o resultado vai ser melhor. Então, nesse sentido, eu acho que uma das coisas que eu acredito que vai crescer até com a psicologia positiva é essa interface com a medicina mesmo, com a neurociência, enfim, eu acho que só vai agregar mesmo. Mas acho que é isso, né? Podemos encerrar, porque a gente já passou meia hora do nosso tempo. Nossa, eu não sabia, não é às 7 o horário? Não, 6h30, mas eu estava de boa. Tá. Se me deixar, às vezes eu Então vou tá, falando. então tá ótimo. Gratidão. Uma pena que o público não é ampliado, porque eu acho que as pessoas precisam ter mais caminhos do que o que a ciência ortodoxa não está dando as respostas satisfatórias, né? Então a gente tem que estar sempre procurando, e a psicologia positiva, eu acho que é um caminho de luz. Gratidão. Sim, eu que agradeço e reforço também que vai ficar gravado, então acho que depois eles vão mandar o link ali, então vocês podem compartilhar para outras pessoas a discussão que a gente teve aqui, tá bom? Eu até esqueci da gravação, mas agora fazer o quê? Mas imagina, mas é ótimo, Não, a é que gente sempre aprende com a experiência dos outros. Um pouco, porque com esse grupo intimista, eu acho que eu acabei sendo assim um pouco, mas tudo bem, eu acho que a gente sempre contribui. Não, eu acho que quando compartilha sim. Algo de si, do coração. Sim, eu não sei se você estava no início, mas eu falei justamente isso, que a proposta era as pessoas poderem trazer também os seus conhecimentos, as suas experiências, para que a gente possa um aprender com o outro, né? Acho que por isso que a gente chama de grupo de estudos, né? Senão a gente falaria, vamos dar uma aula sobre otimismo. Eu ia ficar aqui falando sozinha, mas acho que a participação de vocês sempre agrega muito, tá bom? Eu vou encerrar então aqui.
Continuo à disposição, se vocês quiserem, nos meus contatos, ali no grupo também do WhatsApp. E é isso, muito obrigada e até a próxima.